Hoje eu vou fazer com vocês a correção da revisão para a prova bimestral e é bem tranquilo, são só essas 10 questões. Lembrando, você tem que usar tanto a revisão quanto os outros dois exercícios que a gente viu para poder estudar para a sua prova. Não adianta nada, quer dizer, adianta você fazer a revisão, mas é melhor que você faça os três. Dessa maneira você vai garantir boas notas. Lembrando que eu tenho 5 questões na prova aberta, vamos lá. A questão número 1, ela diz o seguinte: um certo motor realiza 500 ciclos em 20 segundos. Determine, letra A, o período do motor e letra B, a frequência do motor. Gabriel, né? Me ajuda aqui. Se eu tenho... qual a primeira coisa que eu quero fazer para resolver essa questão? Anotar os dados. Anotar os dados. Então, beleza. Que dados eu tenho? Delta T. Delta T, que vale quanto? Igual. Quanto que ele vale? Ah, Quanto que vale o delta T? que é isso? Cuidado, delta T não é 20. tempo? Ah, é. Então vale 20 segundos. Agora olha só, esse 500 ele falou que são 500 ciclos? Então o número de repetições é o número de ciclos mesmo, tá aí. Anotamos 500 ciclos. Daí na letra A, ele pede para a gente determinar o período do motor. Se eu vou determinar o período, a gente vai lembrar disso aqui, ó. Período é igual a delta T sobre o número de ciclos. Por quê? Período não é o tempo para uma repetição. Vou pegar todo o tempo gasto e dividir para todas as repetições. Dessa forma eu vou saber quanto tempo sobrou para cada repetição. Beleza? Fazendo a substituição, nós vamos ter o seguinte, ó. Delta T vale 20 dividido por 500. E aí a gente pode cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Agora nós temos 2 sobre 50. E aí você arma a continha. Eu preciso dessas contas armadas na sua prova, tá? 2 dividido por 50. Já dá para dividir? Não. Então 0 e 0, agora dá? Sim. Ainda não. Então eu boto o outro 0 e 0 aqui, não é isso? Agora dá, não dá? Qual número vai vir aqui? 4. Então aqui vem 200, zerou. Então eu tenho aqui, ó, período sendo igual a 0,04 segundos. Algum problema com essa daqui? Não. Beleza. Daí a gente vai ter a letra B. A letra B pede para a gente determinar qual é a frequência. Nós temos que lembrar que frequência é o inverso do período. Dessa maneira vai ficar assim, ó. F, que é a frequência, é igual ao número de ciclos dividido pelo delta T. E aí, os dados são os mesmos. O número de ciclos vale 500 e o delta T vale 20. Posso cortar esse zero com esse zero aqui, não posso? Pode. 50 sobre 2 vai resultar em 25. Então a frequência é igual a 25. Agora vê bem, eu usei o tempo em segundos, não foi? Sim. Então 25 repetições Você. por segundo, ou como a gente está usando agora, RPS. Algum problema com a questão de número 1? Tudo bem? Então essa aí foi a primeira questão da sua revisão. Professor, Diga. se eu colocar esse FPS, o senhor vai mudar para a questão? Anular a questão não, mas você perde alguns décimos, né? Sempre coloque a unidade medida. Questão de número 2. A questão de número 2 traz o seguinte, ó. Explique o que é. Letra A, movimento periódico. Letra B, período. E letra C, frequência. Quem pode me dizer o que é um movimento periódico? Pode falar, cara. É o movimento que se repete em intervalos de tempos iguais. Beleza. Lembrando que eu falei para vocês, período está relacionado a tempo, né? E quando você fala em movimento periódico, significa que aquilo está se repetindo em um certo tempo, mas são tempos sempre iguais, beleza? Então, teve o primeiro evento, 2 segundos depois o segundo evento, 2 segundos depois o terceiro evento, 2 segundos depois o quarto. Quando isso estiver acontecendo, sempre em intervalos iguais na repetição, vai ser um movimento periódico. Então a gente pode colocar o seguinte, ó. É o movimento que se repete, é um movimento que se repete em intervalos De tempos iguais. de tempo iguais. Beleza. Aí a letra B
pergunta o que é período. Quem pode dizer para mim? Pode falar. É o tempo utilizado para fazer o movimento completo. Isso, um único movimento, certo? Então, período é o tempo gasto para fazer um movimento dentre todos os que eu fiz. Por exemplo, aqui ó, o período não foi de 0,04 segundos, ou seja, cada um desses 500 ciclos levou esse tempo para acontecer, beleza? Então, período é o tempo utilizado, para realizar um movimento completo. E aí eu vou sublinhar esse número aqui para você lembrar que é realmente apenas um. A letra C pergunta o que é frequência. Pode falar, Luiz. É o número de movimentos realizados em uma certa idade. Isso. É importante a gente lembrar que é o tanto de movimentos em uma unidade de tempo. Por exemplo, eu falei rotações por segundo, então ocorrem 25 rotações por 1 segundo. Se fosse rotações por minuto, tantas rotações por 1 minuto. Tudo bem? Então é sempre por uma unidade de tempo. Beleza? Então é o número de repetições. É o número de repetições que ocorre em uma certa unidade de tempo. Algum problema até aqui? Beleza? Posso continuar? Então vamos lá. Questão de número 3, certo? Questão de número 3 traz assim. Explique por que o som não se propaga no espaço sideral. Pode falar. Porque o som pode ser considerado uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio para se propagar. Justamente, ela precisa de um meio material para se propagar. No espaço, se a gente for pensar em Minas Gerais, lá é vácuo, certo? Então as ondas sonoras não se propagariam lá, beleza? Então é justamente por isso, porque o som é uma onda de que tipo mesmo? Mecânica. Isso, é uma onda mecânica. E não se propaga onde? Isso, ela não se propaga no vácuo. Essa foi a questão de número 3. Algum problema até a 3? Então vamos para a 4. Questão 4, ela traz uma figura. A figura está desenhada mais ou menos assim. Tá assim. E aqui no começo até aqui no final, de onde está o desenho, foi dito que haviam 13,5 metros. Tudo bem? Aí a questão diz assim, questão 4, observe a figura abaixo e responda. Letra A, quantas repetições ocorrem? Quem pode responder para mim? Alguém que fala estrela? 2,25. Vamos ver. Para ser uma repetição, a gente precisa o quê? Ter uma barriga para cima ou para baixo, como eu disse? Ou simplesmente, como eu falei, sair, por exemplo, sair desse ponto, tem que ir até onde ele se repetiu, não é isso? Então aqui, ó, eu tinha um ponto no eixo de equilíbrio e ele estava subindo, não é isso? Desceu. Aqui, ó, tá no eixo de equilíbrio de novo, mas já é uma repetição desse aqui? Não. Então ela vai subir e descer. Quando estiver no equilíbrio e subindo de novo, começa outra repetição, não é isso? Então aqui eu tenho uma repetição. Um barriga para cima e para baixo. Um para cima e para baixo de novo. Aqui eu tenho a segunda repetição, não é isso? Sobrou só esse pedacinho aqui, ó.
Esse pedacinho aqui não é metade de uma barriga completa? Sim. Barriga a gente sabe que é metade de uma repetição, não é isso? Então isso aqui é 1/4 de repetição, não é? 1/4 não é a mesma coisa que 0,25? Dessa maneira, eu posso dizer que existem então 2 repetições completas e 0,25 ali. Então 2,25 repetições. Pessoal, algum problema com essa contagem? Né? A letra B fala assim, ó. Se a onda periódica levou 27 segundos para acontecer, qual é o valor do seu período? Então a gente vai ter que fazer a mesma ideia na questão 1. A gente vai precisar primeiro anotar os dados. Primeira coisa, qual o número de ciclos que a gente tem? 2,25, porque os ciclos são as repetições, né? Beleza. Qual é o delta T que a questão informou pra gente? 27, qual a unidade? Segundos, são 27 segundos. Tudo bem? E ele não pediu o período disso aqui? Período, então a gente vai fazer assim, ó. Período é igual a delta T sobre ciclos. Beleza. Então, posso substituir aqui. O delta T vale quanto? 27. E os ciclos? 2,25. Aí aqui, ó, tem muita gente que se embola na hora de fazer a divisão com a vírgula, certo? Só retomando para vocês. Eu vou fazer na B, antes vocês fazem para mim. Ela vai ficar assim, ó. 27. Eu vou fazer um em cima do outro para ficar mais fácil. É como se tivesse 27 e a vírgula estivesse bem aqui, não é isso? Sim. E eu não posso dizer que é 2,25? Coloquei vírgula embaixo de vírgula aí. Então o que a gente tem que fazer agora seria completar as casas que estão faltando, não é? Então você vai ter, ó, 0 e 0. Você concorda que se eu andar 2 casas com essa vírgula, eu vou ter que andar 2 casas com essa também? Então eu vou tirar essa daqui, ó, e essa daqui, e vou trazer as duas para cá. Então ficou 2.700 dividido por 225, não é? É a mesma coisa que dividir 27 por 2,25. Todos acompanham? Beleza? É como se eu tivesse multiplicado em cima e embaixo por 100. A gente sabe que se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, não altera o resultado, né? Pelo mesmo valor não altera. Então aqui vai ficar assim, ó. 2.700 dividido por 225. O 2 não dá, o 27 não dá, 270 dá, não dá? Então aqui vai o número 1. Aí vem 225 para cá. 270 menos 225 dá quanto? 45, né? Então vai sobrar aqui, ó, 45. O 0 estava ali sozinho, desceu. 450 dividido por 225 dá 2. Então vem 2 aqui. O próprio 450, né? Zerou. Então a gente tem o seguinte, ó. O período desse movimento é de 12 o quê? Segundos. Não, 12 segundos. O período é só tempo, então é só segundo. Tudo bem com isso daqui? Algum problema? Certo, já temos aí o período. Agora a gente vem aqui, ó, para a letra B, ou letra C. A letra C ela pede assim, qual é o comprimento de onda dessa onda? Essa aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, certo? Porque é mais raciocínio, mas é bem simples também. O que é comprimento de onda, gente? Ele é o tamanho de quê? Isso, do primeiro pulso até o segundo. Então, a distância entre 2 pulsos, ou o tamanho de uma repetição, certo? Então, o comprimento de onda é o tamanho de uma repetição. Por exemplo, se eu peguei daqui até aqui, quantos comprimentos de onda eu tenho? Um só, porque foi só uma repetição. Então, esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, ó, é o comprimento de onda representado pelo lambda. Então, nesse caso aqui, quantos comprimentos de onda eu tenho? No total? 2,25, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse tamanho aqui por 2,25 e aí eu vou achar o comprimento de onda certinho. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Lambda, que é o comprimento de onda, é igual a o comprimento total, que é 13,5, dividido pelo número de repetições, que é 2,25. Com uma coisa mais ou menos assim. Aí do mesmo jeito, ó, vou ter que completar o 0, não vou? Completei só 1, mas veja bem, para essa vírgula sair dali, eu vou ter que andar 2 casas em cima e 2 embaixo, não é? Então aqui, ó, a vírgula vai vir para cá e aqui a vírgula vai vir para cá. 1.350 dividido por 225. E aí a gente vai fazer essa divisão. Vou arrumar ela aqui, ó. 1.350
dividido por 225. Certo? Aqui fica bem assim de fazer, então não vai ser por partes. Olha só, 225 vezes 2 dá 450, né? Vezes 3 dá 625. 625 não é metade de 1350? Então, na verdade, isso aqui ó, são 6 e aqui já vai vir direto com 1350. Logo, zerou. Portanto, o comprimento de onda dessa onda é de 6 metros. Eu estou trabalhando em metros. Tudo bem? Então, daqui para cá tem 6 metros, daqui para cá tem mais 6 metros. E aqui tem só 1,5. Tudo certo? Algum problema? Não. Essa foi a questão de número 4. Questão de número 5. Agora aí. Questão 5 fala assim. As ondas são capazes de mover a matéria e de transportá-la. Explique. Alguém que não tenha falado ainda. Vou apontar então. Humberto. As ondas são capazes de mover a matéria e de transportá-la. Não tem problema, só quero que você me ajude. Bora, cara. Espera um minuto. Então fala. Não, pois as ondas não são capazes de transportar a matéria. Tá, beleza. Elas não são capazes de transportar, mas e mover a matéria? Fala. Não, nenhuma onda é capaz de mover ou transportar a matéria. Apenas elas fazem oscilar. O que é oscilação? Oscilação não é um movimento? Então a onda move a matéria. Pessoal, vamos tomar cuidado com isso daí. Ó. Mover é diferente de transportar. Por exemplo, eu estou movendo este pedaço de giz aqui agora? Sim. Estou? Não. Mas eu não estou movendo, tá? Pois é, eu estou movendo. Só que eu estou transportando giz? Não, agora se eu fizer isso aqui, ó. Tirei daqui, trouxe pra cá. Eu transportei o giz? Sim. Então o que acontece na onda é isso, ela não fica indo e voltando, é uma oscilação. Então a onda, ela movimenta a matéria, só que ela transporta essa matéria de um lugar para o outro? Não. É só a gente lembrar, lembra quando eu fiz o exemplo da mola com vocês? Eu tinha um papel amarrado nela, aquele papel ele ia de um lado para o outro, ele se movia. Só que ele ia para frente e para trás? Não, ele não era transportado. Então a onda, ela movimenta a matéria, porque ela faz oscilar. Mas ela não consegue transportar a matéria, porque ela não consegue levar de um lugar até outro, ok? Então a gente pode colocar o seguinte, ó. A onda move a matéria, fazendo-a oscilar. Porém, a onda não consegue transportá-lo. Tudo bem até aí? Então a onda move matéria? A onda move matéria? Sim. Sim. A onda transporta a matéria? Não. Lembrando aí sempre de oscilação. Oscilação também é movimento. Aí a questão de número 6 pede para a gente colocar aqui os elementos da onda. Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui está a representação aí, né? E aí tem uma onda desenhada assim. Não tem problema se tiver a mais, porque a gente não vai contando repetição, tá? Ela pede aqui pra gente marcar os elementos da onda. São 4 elementos da onda que a gente precisa conhecer: crista, vale, amplitude e comprimento de onda. A crista, por definição, é o ponto mais alto de uma onda, né? Então, qualquer um desses pontos aqui, ó, esse ou esse, eu posso chamar de crista. Então, aqui eu tenho uma crista. E o vale, por definição, é o ponto mais baixo. Então, seria esse ponto aqui, ó. Qualquer um desses aqui seria um vale. Tudo bem? Beleza? E aí a amplitude. Galera, a amplitude é sempre a distância do equilíbrio até os extremos. Ou até o ponto mais alto, ou até o ponto mais baixo. Então, para uma amplitude, eu poderia dizer isso aqui, ó. É o comprimento
É a distância de uma crista até o equilíbrio ou a distância de um vale até o equilíbrio. Tem que ser tudo, você tem que pegar lá da crista até o equilíbrio. Tudo bem? Só uma pergunta, se eu tenho duas ondas, a onda A tem 2 metros de amplitude e a onda B tem 4 metros de amplitude, qual delas transporta mais energia? A de 2 metros ou a de 4 metros? A de 4 metros. Por que a de 4 metros, professor? Pense simplesmente assim, joguei uma pedra bem pequena no lago, eu gastei pouca energia para mover aquela pedra. Agora eu joguei uma pedra bem grande, eu não gastei uma quantidade maior de energia, não transportei uma quantidade maior de energia ali, então o que vai acontecer? Quando a pedra pequena cai no lago, ela não forma uma pequena ondulação, e a pedra grande não forma uma ondulação de amplitude bem mais alta, então quanto maior for a amplitude, maior é a energia transferida para o meio material, logo mais energia onda transporta. Beleza? Essa foi a questão de número 6. Não, peraí, falta o comprimento de onda. Comprimento de onda a gente falou que era o tamanho de uma repetição, não é isso? Então é a distância entre quaisquer dois pontos que se repitam. Por exemplo aqui, se eu marcar um ponto nessa crista, você concorda que a repetição dela vai ser nessa outra crista? Então isso aqui, ó, é o nosso comprimento de onda. A distância entre duas cristas, que são dois pontos que se repetem. Diga-me. Na amplitude seria amplitude positiva e embaixo seria negativa. Justamente. A gente sempre, o sinal atribuído é arbitrário, tá? Se você chamar em cima de positivo, embaixo é negativo. Se você chamar embaixo de negativo, em cima é positivo. Mas o padrão é que a parte de cima seja positiva, assim como no plano cartesiano que você estudou lá em matemática. Beleza? Algum problema com isso daí? Certo? Questão 7. Pergunta o que é um pulso de onda e o que é um trem de onda. Quem pode falar? Pode falar, senhorita aí. O pulso de onda é uma perturbação que se propaga. E o trem de onda é várias perturbações que se propagam. Beleza, basicamente é o seguinte. Joguei uma pedra num lago, criou uma propagação, não é isso? Então aqui dá um pulso. Agora joguei duas, não tem mais de uma. Logo vai ser um trem. A gente pode falar ainda que o trem de onda é um conjunto de vários pulsos, ok? Então a situação é a seguinte: um pulso de onda é uma perturbação que se propaga. E um trem de onda é o conjunto de vários pulsos. Tudo bem com 7? Beleza? Questão 8. Pede assim: diferencie as ondas transversais das ondas longitudinais. Pode falar, Bíblia. Transversal é quando a perturbação é propagação forma uma ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares. Longitudinal é quando a perturbação é paralela à propagação. Justamente. É só a gente lembrar do seguinte, ó. Quando você tem duas coisas para uma onda existir: a perturbação e a propagação. Caso a perturbação esteja na direção oposta à propagação, ou seja, fez 90 graus, uma na vertical, outra na horizontal, é uma onda transversal. Olha o T aqui de transversal. Beleza? Fez 90 graus, é transversal. Agora, se a perturbação está no mesmo sentido, na mesma direção, na verdade, da propagação, é uma onda longitudinal. As duas são paralelas entre si. Ok? Exemplo disso, quando a gente fez lá a onda na mola, balançava de um lado para o outro aqui, ó. E a propagação não estava indo para lá, a perturbação estava aqui, ó. Certo? Direita e esquerda. E a propagação estava em frente. Então tinha 90 graus, não tinha aqui? Então logo essa onda é transversal. Agora, se eu empurrasse a mola, simplesmente fazendo esse movimento, ela ia para frente, juntamente, ó. Eu empurrei para frente, ela foi para frente. Então as duas estão na mesma direção, longitudinal. Tudo bem? Beleza? Então a gente pode dizer o seguinte, ó. Uma onda transversal é aquela cuja direção da perturbação
é perpendicular à da propagação. Já a longitudinal é aquela na qual essas direções são o quê? Longitudinal, as direções são o quê? São paralelas entre si. Pessoal, algum problema com a questão do número 8? Até aqui, algum problema? Não. Então vamos aqui para 9. Diga. Então, nós podemos dizer que a onda da questão 6 é transversal? Sim, porque ó, aqui na questão 6 a representação é o seguinte: perturbação, propagação. Fez 90 graus, não fez? Então, onda transversal. Vamos fazer a 9 aqui rapidinho. Ela é curtinha, perdi o giz amarelo. A 9 diz assim, ó. O que é uma perturbação? Cite um exemplo. Galera, perturbação, certo? Não é algo que perturba, não é algo que modifica o meio. Então, para criar uma onda, não tem que ter uma modificação? Então, a perturbação é o movimento que dá origem à onda. Tudo bem? No caso de jogar uma pedra no lago, é a queda da pedra no lago. No caso de eu balançar uma mola, é a minha mão balançando a mola. Não é isso que vai dar origem à onda? Então, perturbação é o movimento que origina, a onda. É o movimento que origina a onda. E a questão 10 pede simplesmente você responder o que é uma onda periódica. Onda periódica é aquela que é gerada por movimentos periódicos, ou seja, possui período e frequência. Então você pode colocar o seguinte, ó, é a onda gerada por um movimento periódico. Pessoal, algum problema nessa condição? Não. Alguma dúvida aí? Não. Então, fala, Isabela. Você podia falar que são ondas que possuem um período, certo? Ou que se repetem periodicamente, aí é até aceitável. Diga, Marcos. Um exemplo de uma perturbação que na 9 é bastante exemplo. Eu citei 2, né? Eu falei a pedra caindo no lago e eu balançando a mão. Professor, o exemplo seria o cardiossino? Sim, que ele propaga uma onda sonora, ou até contrair e relaxar as suas cordas vocais. Pessoal, tudo bem com isso daí? Então, muito obrigado, boa prova semana que vem. Valeu pra vocês.